Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de língua portuguesa do livro 2. O capítulo ainda é o capítulo 1, os textos que nos mobilizam, das páginas 15 a 20. Os itens abordados serão as notícias em diversas mídias e a estrutura da notícia escrita. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto, página 16, mão na massa, páginas 18 e 19, vamos produzir da página 20 e a ficha de atividades, páginas 5 e 6. Bom, gente, na página 15 nós vamos iniciar nossa aula falando sobre a questão das diversas mídias em que nós podemos divulgar uma notícia. Bom, nós podemos divulgar uma notícia em um jornal impresso, na televisão, na internet, numa revista. Então, nós podemos perceber que existem vários meios de se divulgar a mesma notícia. Então, aqui nós vamos hoje, certo? Ver a mesma notícia que nós vimos na aula passada sobre a feira de adoção de Capão de Imbuia. Nós vamos vê-la, só que agora, numa reportagem, né, numa notícia que foi gravada, oral. Então, vamos lá. E agora, vamos falar, a gente falou do feriadão para você se programar, vamos falar que o Dia das Crianças está aí, né? E você já pensou em qual presente dar para o seu filho? A Elisa Rossato tem uma dica que não vai te custar nada e com certeza vai trazer alegria para toda a família. Elisa, que dica bacana é essa que você vai dar para o nosso querido telespectador? Ana, a dica é adotar um bichinho de estimação. Amanhã, dia 12, feriado, Dia das Crianças, vai ter feira especial de adoção de cães e gatos numa pracinha ali ao lado do Museu de História Natural, no bairro Capão da Imbuia. Os interessados devem levar RG, CPF e um comprovante de residência. Mais de 60 cães e gatos estarão por lá à espera de um lar. Bem bacana essa dica, hein? E para as crianças ainda vai ter visita guiada ao museu. Quem promove a feira é a Rede de Proteção Animal de Curitiba. Voltamos com você. Muito obrigada, Elise. Olha, com certeza uma boa dica para você que quer economizar, adote um bichinho. Bom, gente, nós podemos perceber que essa notícia, né, ela é uma notícia que estava passando no telejornal e é a mesma notícia que foi divulgada no texto da aula passada, que é a feira de adoção. Só que aqui nós temos um outro meio que foi utilizado. E agora nós iremos fazer a atividade referente a essa notícia na página 16 para entender o texto. Primeira questão. Após assistir ao vídeo, responda as questões. A. O vídeo divulgou as informações mais importantes sobre a feira de adoção de animais? Bom, gente, a gente percebeu que sim, né? No vídeo, ele informa bem direitinho a data, o local, o que a pessoa deve levar para poder conseguir adotar um animal de estimação. Item B. Quais informações estavam presentes no texto escrito e que não foram mencionadas no vídeo? Bom, gente, a gente pode perceber que o vídeo ele é mais curto, né? Ele é um vídeo curto e ele não trouxe todas as informações. Ele relatou as informações mais importantes, mas algumas informações que estavam presentes no texto escrito, na notícia escrita, não estavam presentes nessa outra notícia. Quais foram? A bênção dos freis, né? A palestra do comportamento animal e a exposição Amigos de Longa Data. E isso ele também, isso não foi mencionado nessa outra notícia. Eles só mencionaram mesmo, na verdade, foi a questão da visita guiada, né? Item C. Qual dos dois formatos você achou mais interessante e por quê? Então, assim, você vai dizer qual foi o formato. Se foi esse formato em vídeo ou se foi o formato da escrita, tá bom? E vocês coloquem o porquê de vocês. É uma resposta pessoal. Item D. Em qual dos textos é apresentada a opinião pessoal sobre o assunto? E aí, qual que vocês acham que traz uma opinião? Na verdade, gente, nenhum dos dois, né? Por quê? Porque as notícias, elas são impessoais, elas não trazem opiniões pessoais sobre a notícia que está sendo publicada, sobre o texto que está sendo relatado. Então, o repórter, ele é bem pessoal, ele não pode dar a opinião dele sobre o que ele está divulgando. Item E. Você acha que as notícias devem conter opiniões pessoais? Por quê?
Bom, gente, claro que não, porque a informação do repórter, no caso jornalista, é simplesmente informar, né, um fato que aconteceu ou um fato que acontecerá, ou que está acontecendo naquele momento. Ele tem a função de informar e não te dar a opinião dele. Página 16, língua portuguesa, a notícia, né? A notícia é um texto, gente, informativo e vai informar as novidades e acontecimentos importantes às pessoas. Então, nós já podemos perceber de cara que a notícia é um texto informativo, porque ela vai informar algum acontecimento. E ela pode, gente, estar informando alguma coisa que já aconteceu ou que acontecerá. Geralmente, quando está falando de algum evento, ela informa algo que acontecerá. Ou se ela pode também estar trazendo algo que aconteceu, ou nós temos aquelas notícias ao vivo, né, que trazem algo que está acontecendo naquele momento. Algumas notícias, elas podem interessar a todo mundo. Outras podem ser interessantes somente para um país, outras para apenas uma localidade, uma pequena localidade, vai depender da notícia. Tem notícia que envolve o mundo inteiro e tem notícias que são mais locais, né? Que envolvem um bairro, às vezes envolvem uma cidade, envolve somente uma região. Nesse tipo de texto, gente, ele é um texto que geralmente ele é curto, ele é objetivo. Como a gente chama de objetivo? Uma coisa mais direta, por exemplo, bairro distante. Você não vai usar esse tipo de linguagem, você vai utilizar a linguagem bairro da periferia de Fortaleza. Está sendo mais objetivo, está indo mais ao ponto do que outros tipos de texto, né? O principal objetivo dela é informar. A notícia, gente, ela vai pertencer aos textos jornalísticos, né? E pode ser divulgada em diversas mídias. Tem a televisão, tem a internet, tem rádio, tem o jornal impresso também. Características, aqui eu coloquei algumas características dos textos, né, do gênero notícia. A linguagem, ela é formal, tá? Ou seja, ela é aquela linguagem que vai seguir as normas da língua portuguesa, não vai ter gírias, tem marcas de oralidade. Uma linguagem clara, apesar de ser uma linguagem formal, uma linguagem bem clara. Qualquer pessoa que está lendo vai conseguir entender o que está sendo exposto, afinal de contas, o objetivo principal de uma notícia é informar. Então, quanto mais clara for a linguagem, mais fácil as pessoas entenderão. E o objetivo, que eu também já expliquei o que é. É um texto relativamente curto, né? Ele não vai se estender tanto. Escrito em prosa, ou seja, em parágrafos. Traz fatos reais, atuais e cotidianos, ou seja, são fatos que são reais, não são fictícios. Atuais, que estão acontecendo naquele momento, na atualidade. E cotidianos, que retratam coisas do nosso dia a dia. Pode ser divulgado em diferentes mídias, né? Como a gente já falou, televisão, internet, rádio, jornal impresso. Na página 17, vamos falar um pouco sobre a questão da estrutura de uma notícia escrita. Lembrando aqui que nós estamos falando da notícia publicada, não é aquela notícia que nós fazemos em redações escolares, tá bom? Então vamos lá para essa notícia. Primeiramente, o primeiro elemento que aparece nessa estrutura é o nosso título principal, que também pode ser chamado de manchete. O título principal, a manchete, ele tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. E vai geralmente aparecer com aquelas letras maiores, mais chamativas, justamente para isso, para chamar a atenção do leitor. Exemplo, cadela abandonada é adotada por policial militar após o resgate. Você pode perceber que aqui não é um título vago, que ele coloca cadela resgatada. Isso não vai chamar muita atenção, mas a partir do momento que ele coloca uma cadela abandonada, que foi adotada, né, por um policial militar após ser resgatado, já vai prender mais a atenção do leitor. Logo abaixo nós temos a linha fina, ou título auxiliar, ou gravata. Que nada mais é, gente, como se fosse um subtítulo, um complemento do título principal, que vai trazer mais algumas informações sobre a matéria que vai ser publicada. Exemplo. Achada por um produtor rural, a cachorrinha foi resgatada por uma equipe da PM em Tupi Paulista, interior de São Paulo. Sã e salva, recebeu o nome de Vitória. A gente pode perceber aqui que essas informações elas estão complementando o meu título principal. Logo abaixo nós temos algumas informações também que são relevantes, né? Que foi o local onde aconteceu essa notícia. Nós temos onde, né? Onde foi publicado e também quando foi publicado, o horário, dia, mês e o ano. Nós também temos a foto da cadelinha que foi resgatada.
não é? E adotada pelo policial. A gente pode perceber que primeiro tem a foto da cadelinha e depois a foto coberta com a jaqueta do policial, o casaco do policial. As fotos, gente, elas também são um meio de apresentar uma informação. Ela vai mostrar aqui o animalzinho e também vai chamar a atenção do leitor. A legenda é o que vai acompanhar a foto e vai justamente explicar o que está sendo exposto naquela foto. E aí nós temos o nosso primeiro parágrafo, que é chamado de lead. O primeiro parágrafo, gente, ele é como se fosse um resumão da notícia, né? Ele vai trazer algumas informações bem objetivas e bem rápidas. Por exemplo, quem, quando, onde, por que e como aconteceu. Olha aqui o exemplo. Uma cachorrinha foi encontrada por um produtor rural às margens de uma rodovia com sinais de hipotermia e cansaço. Quem não sabe, gente, a hipotermia a temperatura dela está muito baixa, né? Após acionados, os PMs foram ao resgate do animal. O caso aconteceu em Tupi Paulista, interior de São Paulo. As informações são da Record TV. A gente pode perceber o que foi que aconteceu. Uma cadelinha foi resgatada. Quem foi resgatada? Uma cadelinha. Como? Pelos policiais. Onde? Tupi Paulista. A gente pode perceber que o lead ele vai justamente responder essas perguntinhas rápidas. Logo após o lead, nós temos o nosso segundo parágrafo, terceiro parágrafo, o restante dos parágrafos, nós chamamos de corpo da notícia. E aí, nesse corpo da notícia, nós temos as informações mais detalhadas. Por que essas informações mais detalhadas só vêm depois? Primeiramente, você vai prendendo a atenção do leitor, até ele chegar nos detalhes da notícia. O lead, ele também tem essa função de prender a atenção do leitor por ser bem objetivo, ser rápido, e a pessoa fica com curiosidade de saber o que aconteceu depois. O leitor já está com a atenção presa naquela notícia. Então vamos lá para o nosso corpo da notícia. De acordo com a polícia militar, era certo que o animal havia sido abandonado para morrer. Depois de ser avaliada por um veterinário, a cadela foi adotada pelo cabo da PM, Fábio Rossanelli, um dos responsáveis pelo resgate, e ganhou o nome Vitória. Nós podemos perceber também que essa notícia ela continua, né? Aí vai só um trecho da notícia. Agora nós iremos falar um pouco da estrutura da notícia, de uma maneira mais resumida. Primeiramente, nós temos o título ou manchete, que vem com letras enormes, né? Letras chamativas, e tem a principal função de chamar a atenção do leitor. Logo abaixo nós temos a linha fina ou gravata, ou título auxiliar, que é o complemento desse meu título principal e vai trazer algumas informações também para complementar o meu título principal. O lead, né, que é o primeiro parágrafo, a introdução da notícia, que vai trazer algumas informações bem rápidas e objetivas, como, por exemplo, quem participou daquela notícia, como, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. E por último, nós temos o corpo da notícia, que traz as informações de uma maneira mais detalhada. Muito importante, gente, a notícia é um texto impessoal, sem teor opinativo, ou seja, ele não vai trazer a opinião do repórter. O repórter, o jornalista, ele tem simplesmente a função de informar. Ele não vai colocar a opinião dele. Algumas notícias podem interessar o mundo inteiro, outras podem ser mais direcionadas para uma determinada localidade. Vai depender do que está sendo noticiado. O discurso predominante é o indireto, ou seja, você não vai colocar lá os dois pontos. Exemplo, o policial falou, essa cachorrinha estava com hipotermia. Não, o policial falou que a cachorrinha resgatada estava com hipotermia. Bom, então você faz aquele discurso mais indireto, você não coloca os dois pontos de travessão, você reproduz, o autor vai reproduzir a fala da pessoa que foi entrevistada. E a notícia, gente, ela não vai ser assinada pelo repórter, tá bom? Como a função é só informar, ele não vai assinar, colocar o nome dele naquela notícia. Diferente de uma reportagem que tem um trabalho mais delicado, um trabalho mais minucioso e traz o nome do repórter. Página 18, primeira questão, mão na massa. Leia com atenção os textos a seguir. Qual deles é uma notícia? Observe o conteúdo e o formato dos textos e justifique a sua resposta. Primeiro texto, microchipagem, segurança para o seu pet.
Identificar seu animal por meio da microchipagem é uma das regras básicas do conceito de guarda responsável. Embora esta prática ainda não seja usual no Brasil, muito tem sido feito pelas municipalidades para tornar esta prática corriqueira por aqui. O que é a microchipagem? Qual a sua importância? E o Dr. Gustavo vai responder. Trata-se de um método de identificação eletrônica, no qual um pequeno circuito, que é um microchip, mais uma antena, envia uma mensagem através de radiofrequência para uma leitora que codifica e apresenta essa mensagem em forma de números. Esse número é único e intransferível, ou seja, ficará com aquele animal para sempre. Próximo texto, página 18. Filhotes de labrador, valor R$ 150. Filhotes de labrador com 40 dias já desvermifugados e com a primeira dose da vacina. Pai e mãe no local, machos e fêmeas disponíveis. Contato paulinha@email.com.br. Terceiro texto, página 19. Campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos terá 20 mil doses disponíveis a R$ 10. O número é o dobro do disponibilizado na edição do ano passado. A campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos já tem data para acontecer em Santa Maria. Será no final de semana, de 31 de agosto e 1º de setembro, das 8 às 17 horas. O custo de cada dose será de R$ 10 com aplicação no local. O valor é o mesmo cobrado na última campanha, mas o número de postos de imunização subiu de 32 para 35. Poderão ser imunizados cães e gatos com mais de 5 meses de idade, em boas condições de saúde, e as fêmeas não podem ser gestantes. Bom, nós percebemos, gente, que tem 3 textos. Ele quer saber qual desses textos, é uma notícia. O primeiro texto, ele é uma entrevista. O segundo é um anúncio. E o terceiro, sim, é que é uma notícia. Página 20. Vamos produzir. Notícia para o Jornal da Escola. Agora você vai produzir uma notícia sobre acontecimentos em sua localidade. Pode ser um fato que ocorreu na escola ou na cidade. Siga as orientações do professor e utilize o primeiro espaço para planejar o seu texto. Depois, você vai escrever a primeira versão do texto no segundo espaço. Para que a notícia seja completa e útil aos leitores, assegure-se de que seu texto responde às seguintes perguntas sobre o acontecimento que está sendo mencionado. O que aconteceu? Ou seja, vocês vão criar, certo? Um texto em forma de notícia sobre algum acontecimento onde vocês moram, tá? Na rua que vocês moram, no bairro que vocês moram, ou até na cidade que vocês moram, mas sejam mais precisos, de preferência no bairro que vocês moram. E esse texto ele tem que responder essas perguntas: o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e como aconteceu. Aqui vocês podem estar complementando, já colocando essas informações. Qual é o título da notícia de vocês? Qual é o título auxiliar, ou a gravata, ou linha fina? Se vocês colocarem uma imagem, vocês podem desenhar também, tá? Descrição da imagem. O que tem nessa imagem? Qual é a legenda que você vai utilizar? O que você vai falar no lead, e no corpo da notícia, tá bom? Então, vocês podem também estar colocando aqui o que vocês vão colocar na notícia de vocês, descrevendo aqui nesse espaço. Tá? E agora vocês irão utilizar as páginas 3 e 5 do material de apoio e vão escrever a versão final da notícia. E aí vocês escrevam essa versão final, tira a foto dessa notícia e manda para o meu canal de língua portuguesa, tá bom? Primeiro, não esqueçam, tem que ser o título. Segundo, gravata ou a linha fina ou título auxiliar. Terceiro, a fotografia, vocês podem também estar desenhando, não tem problema. Quarto, a legenda da fotografia. O 5 é o primeiro parágrafo, que é o lead. E por último, o corpo da notícia, que pode ter 2 parágrafos ou mais, tá bom? Ficha de atividades, página 3. Essa atividade, gente, foi passada para casa e nós vamos fazer a correção dela agora. Leia o trecho a seguir de uma notícia. Café em excesso aumenta a chance de pressão alta em pessoas predispostas. Ou seja, gente, pessoas predispostas, pessoas que têm tendência a ter problemas de pressão alta. Karina Toledo, agência da FAPESP. O hábito de consumir mais de 3 xícaras de café por dia aumenta em até 4 vezes a chance de indivíduos geneticamente predispostos a apresentarem níveis elevados de pressão arterial.
tá? Ou seja, esses indivíduos geneticamente predispostos, geralmente quando você tem um caso na família e você tem uma predisposição genética, ou seja, você tem uma tendência maior a ter aquele problema de saúde. A conclusão é de um estudo feito na Universidade de São Paulo, a USP, e divulgado na revista Clinical Nutrition. O estudo apoiado pela FAPESP baseou-se em dados de 533 pessoas entrevistadas no inquérito de saúde do município de São Paulo. Estudo de base populacional que abrange a área urbana da capital e avalia as condições de saúde dos moradores. Não foi observada a associação significativa entre a bebida e os níveis de pressão arterial no caso de pessoas que consumiam até 3 xícaras por dia. Esses achados destacam a importância de moderar o consumo de café para a prevenção da pressão alta, particularmente em indivíduos geneticamente predispostos a este fator de risco cardiovascular, disse Andréia Machado Miranda, pós-doutoranda no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e primeira autora do artigo a agência da FAPESP, né? Ou seja, uma pessoa que tem, no caso de pessoas na família que tenham também problemas de pressão alta, deve evitar consumir mais de 3 xícaras de café, porque isso pode aumentar o risco da pessoa desenvolver, né, essa pressão alta, e a pressão alta é um problema que pode ocasionar, é um fator, na verdade, de risco, né, cardiovascular, ou seja, ele pode afetar o coração. Página 4. Primeira questão. Na notícia que você leu, encontre os elementos a seguir. Qual é o título da notícia? O café em excesso aumenta as chances de pressão alta em pessoas predispostas. B. Quem foi a autora do texto? É a Karina Toledo. C. A data de publicação? 17 de julho de 2019. D. Onde foi publicado? No site da agência da FAPESP, né? Segunda questão. No quadro abaixo, reescreva o lead da notícia. O lead da notícia, gente, é o primeiro parágrafo, né? Que traz aquelas informações rápidas e objetivas. Então, vamos lá para o nosso lead. O hábito de consumir mais de 3 xícaras de café por dia aumenta em até 4 vezes as chances de indivíduos geneticamente predispostos a apresentarem níveis elevados de pressão arterial. A conclusão é de um estudo feito na Universidade de São Paulo, a USP, e divulgado na revista Clinical Nutrition. Terceira questão. Qual é o assunto da notícia? O hábito de tomar café. Quarta questão. É possível compreender a notícia lendo apenas o trecho que foi apresentado? É possível você entender a notícia lendo apenas esse trechozinho que foi apresentado? Bom, essa é a resposta pessoal, cada um vai ler a notícia e vai falar se realmente conseguiu compreender ou não. Quinta questão, pense em um novo título para essa notícia e escreva na linha abaixo. Ou seja, também é uma resposta pessoal, você vai pensar em um título diferente do que está exposto na notícia e vai escrever nas linhas abaixo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e entendido toda a nossa aula. Em caso de dúvidas, anota essas dúvidas, comparece as nossas videoconferências e tire essas dúvidas. Um grande abraço e até nossa próxima aula. Tchau, pessoal!